está contente que está aqui nessa noite? Deus é maravilhoso, Deus. E por isso, não fica bem em nós um semblante triste. Então olha para o seu irmão com um sorriso bem bonito para ele. Aleluia. Irmãos, amados, eu gostaria nessa noite de falar algo muito especial. Gostaria de falar algo aqui que seja talvez não, eu tenho certeza que é algo mais importante que tem que acontecer em nossas vidas. É algo mais importante que tem que acontecer na nossa vida. Você recebe Jesus como Salvador, você vem na igreja, você louva a Deus, mas tem algo que tem que acontecer na tua vida, que é algo mais importante de tudo nessa vida, na qual nós vivemos. Alguém sabe? Eu gostaria de falar um pouco a respeito da salvação. Porque todo aquele que mente precisa ser salvo. Todo aquele que engana precisa ser salvo. Todo aquele que rouba precisa ser salvo. Todos nós precisamos ser salvos. Mas como ter certeza da salvação? Eu gostaria de falar um pouco nessa noite a respeito disso. Como ter certeza da salvação? A pergunta que eu te faço nessa noite é a pergunta mais importante da tua vida e da minha vida. Você está salvo? Eu não estou perguntando aqui se você é bonzinho. Eu não estou perguntando aqui se você dá esmola. Eu não estou perguntando se você faz caridade, se você convive bem com todo mundo, se você tem várias amizades, se você é conhecido em todos os lugares onde você vai. Mas a pergunta que eu te faço é: você está salvo? Pergunta para o seu irmão aí do lado. Esta é a pergunta mais importante da nossa vida. Nós precisamos estar salvos. Amém? Não tem como, queridos, nós desfrutarmos das bênçãos de Deus. Não tem como nós entrarmos no reino de Deus, nós irmos para o céu, se nós não estivermos salvos. Para você desfrutar da bênção do nosso Deus, desse Deus maravilhoso que nós cantamos aqui, para você entrar no reino de Deus e ter uma vida plena e ter uma vida eterna, é preciso que você esteja salvo. Porque é o erro que muitos de nós às vezes cometemos. Talvez as pessoas venham na igreja, as pessoas louvam a Deus, as pessoas cantam, as pessoas até dão um bom testemunho, mas será que está salvo? Eu posso fazer tantas coisas, eu posso fazer caridade, eu posso fazer tantas coisas, mas dentro de mim, será que eu tenho certeza que eu estou salvo? Amém? Presta atenção, queridos. Deus quer falar com você nessa noite. Chega de viver com dúvida. Chega de viver com dúvida. Será que eu sou salvo? Será que eu estou no caminho certo? Será que essa é a direção que eu tenho que seguir? Muitos ainda estão com essa dúvida. Mas essa dúvida tem que acabar hoje. Amém? Essa dúvida tem que acabar hoje. Porque esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo de nosso Senhor Jesus, que todos nós sejamos salvos. Esse é o desejo que tem que estar no nosso coração. Por quê? Para que nós viemos na casa do Senhor? Para que nós louvamos a Deus?
para que nós sejamos salvos, e um dia para que nós vamos estar junto com Ele, mas para isso, Ele tem que estar salvo. Para isso, queridos, nós temos que ter certeza da nossa salvação, e Deus nos deixa um plano, muito simples, um plano muito simples, para que nós sejamos salvos. E se você quiser, você que tem dúvida, você pode ser salvo hoje também, amém? O primeiro plano é muito importante, não esqueça disso. Nós temos que reconhecer que somos pecadores, amém? Nós temos que reconhecer que somos pecadores. Em Romanos 3,10 diz: não há justo nenhum sequer. Em Romanos 3, 22 e 23 diz assim: justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém? Quem pecou? Todos. Ah, Júlio, não. Ah, fulano, não. Todos pecaram. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Amém? Todos nós pecamos. Por isso, irmãos, o primeiro plano é: nós temos que reconhecer que somos pecadores. Você quer ser salvo hoje? Amém? Quem quer ser salvo? Se você ainda tem dúvida, preste atenção. Reconheça que você é um pecador. Todos nós temos que reconhecer que somos pecadores, porque nós nascemos no mundo assim. Nós já viemos num mundo de pecado. Aonde você vai, o pecado está ao teu redor. Todos os lugares que nós vamos, o pecado está. O mundo é um mundo de pecado. Mas Deus quer que nós tenhamos certeza da nossa salvação. E muitas vezes essa dúvida fica. Eu creio que muitos, às vezes, passam por esse momento de dúvida: será que eu estou salvo? Essa dúvida tem que acabar hoje, amém? O segundo plano que Deus nos deixa, muito importante para a nossa vida. O segundo plano é: nós temos que receber e crer em Jesus como o único Senhor e Salvador de sua vida. Você tem que crer e receber Jesus como o único e exclusivo Salvador de sua vida. Mas como assim? Presta atenção no que eu falei. Você tem que receber e crer. Mas por que receber e crer? Porque muitos recebem, mas não creem. E muitos creem, mas não recebem. Como assim, Paulo? Ah, eu creio que Jesus é o Salvador, mas eu não deixo Ele cuidar da minha vida. Eu ando meus próprios entendimentos. Você crê, mas você não recebe, não deixa Ele fazer parte da tua vida. Então tem diferença em receber e crer. Ah, eu recebo Jesus como o único e exclusivo Salvador, eu sei que Ele é o meu Salvador. Mas quando vem a primeira dificuldade, nem lembra disso mais. Não creio que Jesus é aquele que pode te livrar de toda situação difícil. E muitos não creem, então se desesperam e esquecem que Jesus Cristo está ali do seu lado. Jesus está ansioso para te abençoar. Amém? Jesus está ansioso para ouvir você, para te ajudar, para te estender uma mão ali. Amém. Te chamar de filho. Então muitos recebem, mas não creem. E muitos creem, mas não recebem. Não tem diferença. E aqui diz a palavra do Senhor também, em 1 Pedro 2, 24: carregando Ele mesmo em seu corpo
sobre o madeiro os nossos, suas feridas fostes sarados. Amém? Quer ter certeza da tua salvação, irmão? Creia em Jesus como teu único exclusivo Salvador. Amém? Deixa Ele tomar conta da tua vida. Deixa Ele fazer parte da tua vida, do teu dia a dia. Viva a vida com Deus, com Jesus. Porque é muito fácil nós vivermos com Jesus. Como que é viver com Jesus? É você deixar Jesus fazer parte da sua vida, é você deixar Jesus fazer parte das suas decisões, das suas atitudes, do seu dia a dia. É você crer e confiar que Jesus, Ele está no controle da tua vida. Fazendo assim, você pode ter certeza da sua salvação. Amém? Amém. Nós vamos ver isso mais à frente. Se você tem Jesus, você tem vida eterna. Amém? Fala para a pessoa que está do teu lado. Se você tem Jesus, você tem vida eterna. Preste atenção, irmãos. Se você tem Jesus, você tem vida eterna. Não é passageira, não, é eterna. Não é uma vida de passagem, não é uma vida momentânea, não, é vida eterna. Ei, queridos, eu não estou falando de vida temporária, eu estou falando de vida eterna. Amém? Você vai ter vida eterna, porque Deus é maravilhoso. E esse é o desejo do coração dele, que você tenha vida eterna. Amém? E esse tem que ser o desejo do teu coração também. Nós temos que ter esse desejo. Não, eu quero ter vida eterna. Eu quero ser salvo. Amém? Um exemplo aqui de Paulo e Silas, quando eles estavam ali presos em Filipe. Passaram uma situação difícil, estavam presos ali, e quando eles oraram ali por volta da meia-noite, diz a palavra de Deus ali em Atos capítulo 16 ali, 30 para ali, fala, quando eles estavam presos ali, eles invocaram o nome do Senhor, eles clamaram a Deus. A palavra de Deus diz que as cadeias se abriram, as correntes se quebraram, e o carcereiro que estava ali vigiando a cadeia, ele ficou desesperado com aquela situação. Nossa, e agora como que eu vou fazer? Os presos vão fugir. E ele procurou tirar a sua própria vida quando viu aquela situação ali. Mas Paulo, quando ele viu aquilo, ele falou, não pare, não faça isso, nós todos estamos aqui. Aí ele olha para Paulo e Silas e faz a pergunta, como que eu posso fazer para ser salvo? Sabe o que Paulo respondeu? Ali em Atos 16, 31, olha o que eles disseram, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Amém? Simplesmente crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Nós temos que crer que Jesus Cristo é quem nos dá a salvação. Amém? Você crê nisso? Amém. Nós temos que crer, irmãos, que nosso Deus é o único que possa nos dar a salvação. Somente Jesus Cristo. Não há outra maneira. Você pode procurar onde você quiser. Você que nos visita, estou vendo que tem uns visitantes. Você pode procurar onde você quiser. Mas só Jesus tem o melhor para a tua vida. Amém? Só Ele que é o teu bem. Você pode ter certeza disso, queridos, que Jesus quer o melhor para a tua vida. Ele quer te abençoar, Ele quer te chamar de filho, mas para isso você tem que receber como Pai. Amém? Terceiro plano, invoque o nome do Senhor. Amém? Invoque o nome do Senhor. Em Romanos 10, 13 diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Você tem invocado o nome do Senhor? Quantas situações
difíceis têm batido na sua porta, você tem invocado o nome do Senhor? Você tem clamado a Deus pela sua família? Você tem clamado a Deus pela sua vida, pelos seus amigos, pelos seus irmãos? Nós temos que invocar o nome do Senhor. Que todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos garantindo o nosso direito de salvação. Amém? Porque quando nós invocamos o nome do Senhor, significa que nós confiamos em Deus. Quando você invoca o nome do Senhor, significa que Deus está acima de todas as suas dificuldades. Significa que Deus está acima de todos os seus problemas. Quando você invoca a Deus, significa que Deus é o único que pode te ajudar. É o único que pode te dar a vitória. É o único que pode te ajudar a sair dessas circunstâncias difíceis. Acima de tudo, é o único que pode salvar. Amém? Invoque o nome do Senhor. Esse é o terceiro plano de Deus para a nossa vida. Um plano muito simples. Primeiro, reconheça que és pecador. Segundo, receba e creia em Jesus Cristo como o único e exclusivo Salvador da sua vida. Terceiro, invoque o nome do Senhor. Não esqueça disso, queridos. Isso é muito importante para a nossa vida. Amém? Amém. Chega de viver com dúvidas, irmãos. Chega de viver com incertezas. Para com isso. Chega de viver inseguro. Deus quer que você viva seguro. Deus quer que você tenha certeza da sua salvação. Deus quer que você viva uma vida abundante. Foi para isso que Deus entregou seu Filho Jesus Cristo, para morrer no seu lugar, para levar os nossos pecados. Ele se fez pecador para livrar nós dos nossos pecados, para que nós fôssemos santos. Ele se fez pecador no nosso lugar. Glória a Deus. Para isso, chega de viver com essa dúvida. Não devemos nos apoiar nas nossas próprias forças, na nossa própria capacidade, mas nós devemos nos apoiar no amor de nosso Deus por nós, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é Ele quem nos dá a vitória. Amém? Jesus quem nos dá a vitória, Jesus quem nos dá a salvação, é nele quem nós temos que nos apoiar. A nossa força tem que estar em Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Deus é maravilhoso, irmãos. Nada pode desfazer o amor de Deus por tua vida em Jesus Cristo. Preste atenção. Nada pode desfazer o amor de Deus para as nossas vidas através de Jesus Cristo. Como assim? Abre a tua Bíblia em Romanos 8:38, nós vamos entender um pouco melhor. Romanos 8:38 e 39. Romanos 8:38 e 39. Quem achou diz amém. Todos acharam? Amém? Preste atenção. Nada pode desfazer o amor de Deus por tua vida em Cristo Jesus. Amém? Porque diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Jesus te ama. Ei, Jesus te ama. E nada pode separar o amor de Deus da tua vida. Amém? Mas o que a palavra de Deus diz? Em Cristo Jesus. Preste atenção. Se você ainda não recebeu Jesus como teu Salvador,
Eu vou orar por você. Amém? Jesus Cristo tem que fazer parte da tua vida. Se você tem dúvida de sua salvação, essa dúvida tem que acabar hoje. Amém? Se alguém aqui tiver dúvida da salvação, essa dúvida tem que acabar hoje. Hoje é o dia de ser salvo. Amém? Hoje é o dia de ser salvo. Em 2 Coríntios, vamos abrir lá mais um versículo. Segunda Coríntios capítulo 6, versículo 2. Preste atenção, queridos. Hoje é o dia de ser salvo. Não pode passar de hoje. Amém? Preste atenção o que diz 2 Coríntios 6, versículo 2, que diz assim: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Amém? Olha o que diz também. Olha o que diz também aqui em Provérbios 27:1. Não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Amém? Hoje é o dia de ser salvo. Essa dúvida tem que acabar hoje, queridos. Ninguém pode sair daqui hoje com incerteza da sua salvação. Você tem que sair daqui convicto que você é salvo. Amém? Porque é isso que Deus quer para a tua vida. Uma vez que você herda a vida eterna, ninguém pode tirar de você. Sabia disso? Uma vez que você herda a vida eterna, ninguém pode tirar de você. Olha o que diz, vamos abrir lá em João 10, 28 e 29. Para a gente estar confirmando isso. João capítulo 10, versículo 28 e 29, nós já estamos encerrando. Todos já acharam, amém? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Amém? Ninguém pode tirar a vida eterna de você, uma vez que você é dela. Amém? Isso não sou eu que estou dizendo, é Jesus quem está dizendo. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Prestaram atenção? É maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Aleluia. Amém? Deus é maravilhoso, queridos. Esse é o desejo que Deus tem para a tua vida. Olha o quanto Deus é maravilhoso. Olha o quanto Deus te ama. Amém? Olha o quanto Deus te ama. Ninguém pode tirar a vida eterna uma vez que você é. Salmo 119, 11 diz assim: guarda no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Preste atenção. Eu falei que eu ia orar por você. Em Mateus capítulo 10, versículo 38, a palavra de Deus diz que Jesus diz: todo aquele que confessar que eu sou o Senhor diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Preste atenção, querido. Para que você herde essa vida eterna, para que você seja salvo, Jesus Cristo tem que fazer parte da tua vida. Lembra do que foi falado no começo? Jesus Cristo tem que fazer parte da tua vida. Eu gostaria de ler outro versículo
Gostaria que você abrisse comigo em 1 João 5, 11 ao 13. Nós já estamos encerrando. Em 1 João 5, versículo 11 ao versículo 13. Eu já vou orar por você. Preste atenção aqui que a palavra do Senhor diz. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Amém? Jesus Cristo tem que fazer parte da tua vida, queridos. É só Ele que nos dá direito a essa vida eterna, essa vida maravilhosa, essa salvação, que é o que todos nós que estamos aqui desejamos, de ser salvo. É para isso que nós vivemos com Cristo, é para isso que nós passamos por dificuldade, é para isso que nós somos julgados às vezes aqui nesse mundo, é para isso que muitas vezes nós somos perseguidos, por esse amor que nós temos no nosso Senhor Jesus como nosso Salvador. Assim como eu falei ali em Mateus, todo aquele que confessar Jesus como seu único e Salvador diante dos homens, Jesus vai te confessar diante do Pai que está nos céus. Se você que está aqui ainda não fez essa entrega, eu gostaria que você que ainda não entregou sua vida para Jesus, levantasse sua mão, que nós queremos orar por você. Tem alguém aqui no nosso meio que ainda não entregou sua vida para Jesus Cristo? Tem alguém aqui que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, que gostaria de entender mais desse amor maravilhoso que Jesus tem por nós, ao ponto dele se entregar em nosso lugar e se fazer pecador em nosso lugar? Tem alguém aqui que gostaria de entregar sua vida para Jesus Cristo? Amém? Amém. Queridos, tem alguém aqui que ainda tem dúvida da sua salvação? Não? Glória a Deus. Esse é o desejo de Deus para nós, que todos nós sejamos salvos. Existem 3 coisas, preste atenção, queridos. Se você aqui está salvo, eu tenho certeza que todos aqui têm certeza nessa noite da sua salvação. Se você é salvo, existem 3 coisas que tem que realizar na nossa vida para o nosso crescimento espiritual. 3 coisas. Primeiro, você tem que orar para você falar com Deus. Segundo, queridos, segunda coisa que você tem que fazer, nós temos que ler a Bíblia para Deus falar com você. E terceiro, você tem que testemunhar e você vai falar por Deus. Amém? Primeiro, ore e você falará com Deus. Segundo, leia a Bíblia e Deus falará com você. Terceiro, testifique e falarás por Deus. Amém? Deus é maravilhoso. E essa é a palavra de Deus. Espero que os irmãos tenham recebido. Que Jesus possa confortar o teu coração e acrescentar aquilo que talvez não pôde ser falado aqui nessa noite. Amém? Fique de pé. Vou estar orando e já o pastor vai subir aqui para dar os avisos e para estar encerrado. Amém? Feche seus olhos, queridos. Senhor Deus, Pai querido,
Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar, meu Deus, te agradecer por mais essa noite, Pai. Em primeiro lugar, porque o Senhor está acima de tudo e de todos, Pai. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, Pai querido, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Tua presença e declarar esse Deus maravilhoso que o Senhor é. E pedimos a Ti, Pai amado, que o Senhor venha sobre as nossas vidas, nos perdoe dos nossos pecados, tenha misericórdia das nossas vidas, Pai, porque nós queremos ser salvos, nós queremos ter certeza da nossa salvação, e nós temos certeza que nessa noite nós vamos sair daqui abençoados, que a Tua palavra, Pai, entrou no nosso coração, que a Tua palavra é a palavra que nos dá a vida, e o Teu Filho Jesus Cristo é quem nos leva a ter uma vida de vitória, Deus. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, Pai querido. Abençoa, meu Deus, o Teu povo. Abençoa cada vida que entrou aqui nessa noite, meu Deus. E se tiver alguém aqui, meu Pai amado, nessa noite que tinha dúvida da sua salvação, essa dúvida acabou hoje, em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome e exaltado seja o Teu nome, Pai. Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade. Eu te louvo no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos?